Tem sido hábito aqui no canal de tratar de temas que muitas vezes parecem nada ter de relação com os dias que correm, mas que, se nós soubermos olhar bem, tem muita relação com tudo que estamos vivendo. E é por isso que eu vou partir de uma consideração dos dias atuais para o tema desse grande homem, desse grande santo que foi São Francisco Xavier. Nós nos esquecemos de uma coisa. Há muitas e muitas décadas, que na China há uma resistência heróica. É a dos católicos que resistem contra a tirania comunista. Não se fala muito dessa perseguição, mas é das perseguições que têm mais frutos e que talvez seja das perseguições mais gloriosas que a Igreja sofre nos dias de hoje. Bom, mesmo nós católicos nos esquecemos desses irmãos que são perseguidos. E o mais trágico de tudo, esses irmãos são perseguidos pelos fautores de uma diplomacia vaticana que é tremendamente cúmplice, infelizmente, da ditadura comunista chinesa. São Francisco Xavier vai para o Japão. Bom, mas a grande meta dele era a China. Ele percebia, depois da Índia, depois do Japão, a grande meta dele era a China. Ele faz tudo para ir para a China. Quando ele estava a caminho da China, ele tem que aportar numa ilha, e nessa ilha, de onde já se divisava a China do outro lado, ele é atingido por uma doença, creio, pelo que eu me lembro, uma pneumonia, e ele começa a passar muito mal e percebe que vai morrer. Então ele percebe que vai morrer, e ele pede, e ele tinha estendido numa verga simples, mas ele pede que o seu corpo fique apontado para a China, para ele agonizar e morrer olhando para a China, a qual China ele não podia chegar. Então o Dr. Plínio faz o seguinte comentário: a glória de São Francisco Xavier parece-nos até certo ponto frustrada. São Francisco tinha o objetivo de ir para a China. Ele queria conquistar a Índia, o Japão e a China. Ele foi para a Índia e conquistou a Índia. Esteve no Japão, obteve vantagens enormes para a fé no Japão. Ele implantou a religião no Japão e depois foi para a China. Mas o seu grande objetivo era a China. E Francisco, olhando para aquela China, com a certeza que tinha, rezando por aquela China, Francisco expira docemente no Senhor sem uma só reclamação. Deus me deu o ideal. Deus não me deu a realização desse ideal. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas não era o fim último de São Francisco. O fim supremo dele é que se fizesse a glória de Deus. Ele queria a glória da China indiscutivelmente. Mas esta glória ele queria para a glória de Deus. Desde que Deus, por desígnios ocultos, não quisesse essa glória e quisesse dele não a China, mas um ato de submissão, ele prestava esse ato de submissão, morria dando glória a Deus. Então compreendam aqui a grandeza da morte de São Francisco Xavier. O homem que tinha palmilhado terras sem fim, que tinha se aventurado pelos mares, tinha sofrido muitos transtornos, tinha sofrido perigos nos mares, em terra, foi para lugares onde ele mesmo diz que havia muitos inimigos e traiçoeiros. Esse homem fez tudo isso pela glória de Deus e tem um projeto de ir para a China. Quando ele vai para a China, ele chega a uma ilha, fica doente e morre. E pede para morrer olhando para a China.